Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, professores e auxiliares, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Você que tem em mãos a lição da IBD, da PECC, que tem por título Gênesis, né? A primeira lição, vamos tratar do início de tudo. Eu quero que está lendo, já para a próxima aula nós vamos estar com a videoaula em ação. A introdução desta lição diz assim: o livro de Gênesis apresenta três grandes divisões. Do capítulo 1 ao 11, a história dos primórdios. Do capítulo 12 ao 36, a história dos patriarcas do povo hebreu. E do 37 ao 50, a ida da família eleita para o Egito. É consenso entre os judeus que Moisés é o autor não apenas de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, executando-se, evidentemente, a parte final de Deuteronômio que fala da sua morte. Qual o objetivo de Gênesis? Nós vemos ali no capítulo 2, do verso 1 ao 17. O livro de Gênesis é para a Bíblia o que os alicerces para uma casa, né? Há de se comparar que o livro de Gênesis é a base para toda a Bíblia. Mostrar a origem das coisas em Gênesis capítulo 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Imaginemos, irmãos, como que seriam as escrituras sem o livro de Gênesis ou o de Apocalipse. Se o segundo mostra a consumação e nos tranquiliza dizendo como tudo terminará, o primeiro nos revela como foi o começo de tudo. Gênesis é o livro das origens. Vemos que o nome hebraico do livro deriva da sua primeira palavra, Bereshit, que traduzido é no princípio. A palavra Reshit tem o significado de princípio. Significa, literalmente, cabeça. O livro é o princípio, a cabeça da revelação. O título em português, Gênesis, vem do grego Genésios, que significa nascimento. Esse livro é fundamental no cânon sagrado. Sem ele, não apenas não saberíamos como foi o início de tudo, mas também aquilo que vem depois não faria o menor sentido. Reorientar a visão do mundo em Gênesis, no capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, queridos irmãos, após Moisés sair com o povo do cativeiro, eles precisavam ser instruídos nos caminhos de Deus. Devemos lembrar que Israel viveu 400 anos como escravo numa nação pagã. Os egípcios adoravam muitos deuses, e isso afetou profundamente a cosmovisão dos descendentes de Abraão. Ao dar essa revelação, Deus queria que seu povo olhasse o mundo não como os egípcios olhavam, atribuindo tudo à divindade sem vida, ou adorando a criação em vez do Criador. Nesse sentido, o livro de Gênesis reorienta toda a visão e compreensão dos hebreus sobre quem é Deus e como ele é distinto da sua criação. O livro de Gênesis não possui uma linguagem científica, pois trata-se de uma revelação divina. Isso não significa, evidentemente, que ele contraria a ciência. Como já foi dito, a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca se contradizem, pois possuem o mesmo autor. Item 3. Mostrar a razão de certas leis, em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Gênesis também serve a esse propósito, por exemplo. Por que ser fiel no casamento? Gênesis responde, porque Deus só criou um homem e uma mulher, e disse a estes que deveriam ser uma só carne. Não foram criados 2 homens para uma mulher, nem criadas 2 mulheres para um homem, porque não se pode matar. Porque Deus criou e zela pela vida. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, não sendo lícito aos homens decidirem sobre quem deve viver ou morrer. Nós vemos aqui que o comentarista ele traz para nós refletirmos a questão da criação do homem e da mulher. Não foi criado 2 homens e não foi criado 2 mulheres. Foi criado um homem e uma mulher se tornando um casal. E depois ele traz à tona a questão por que não se pode matar? Né? Porque Deus é o autor da vida, ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Também tem uma outra pergunta: por que não podemos adorar imagens ou adorar a criação, como os egípcios e outros povos fazem? Porque Deus é espírito e é o criador de tudo, não podendo ser confundido com sua criação. E assim, muitas outras questões básicas, como a origem do pecado, tem em Gênesis a sua resposta. Pois muito bem, o item 2, que se refere ao Criador, ou seja, o Criador, que se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: aceitar que há um Criador é uma questão de inteligência e honestidade. Aceitar quem é esse ser criador, essa é uma questão de fé. Porque é um autoexistente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma preocupação por parte do autor sagrado em explicar a imagem de Deus, apenas em apresentá-lo. Isso porque Deus sempre existiu, é eterno, autoexistente e incriado. Ao contrário da criação, ele não teve início, como diz com clareza o Salmo de número 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, aqui está sendo dito que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Mas não tente entender isso por apenas com a razão, como alguém pode não ter início. Nós somos criaturas lineares. Temos passado, presente e futuro. Isso, porém, é irrelevante para Deus. Por isso, a Moisés ele se revela como o Eterno. Eu sou o que sou. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 3, do verso 14. O verbo ser aqui é muito importante, pois revela que Deus vive eternamente. Ele está fora do tempo, não tendo passado nem futuro. Por definição, é impossível que alguma coisa crie a si mesma. O conceito de autocriação é uma contradição de termos, uma afirmação sem nexo. Nada pode ser autocriado, nem mesmo o próprio Deus pode criar a si mesmo. Para que Deus pudesse criar a si mesmo, teria de existir antes de si mesmo, o que não faz o menor sentido. No item 2, temos a frase ou a palavra assim, é transcendente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus existe, queridos, independentemente da sua criação. Quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é totalmente distinto e vai além da sua criação.
A palavra distinto, neste caso, é sinônimo de transcendente. Não devemos fazer comparações terrenas para tentar compreender Deus, porque nada existe comparável a Ele. Daí Deus proibir a confecção de qualquer tipo de imagem ou figuras para tentar representá-lo. Êxodo capítulo 20, verso 4 e verso 5. Isso posto, coloca-se por terra a ideia do panteísmo, ou seja, Deus não pode nunca ser confundido com sua criação. A Bíblia refuta o panteísmo e ensina uma radical distinção entre o Criador e a criação. Item 3. É todo-poderoso. Deus criou os céus e a terra. O verbo hebraico é bará. Todas as ocorrências deste verbo no Antigo Testamento apontam para Deus como sujeito, portanto, sua utilização nunca é relacionada ao homem. Deus é tradução de Elohim, uma forma plural seguida de um verbo singular. A raiz de Elohim é El, que significa ser forte, ser poderoso, aquele que manifesta o seu poder criado. Ele é o Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu ou conheceu o empate. Ele é o campeão invicto do universo. As Escrituras deixam claro que ele apenas não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 13. Não pode mentir. Tito, capítulo 1, verso 2. Nem fazer aquilo que negaria sua natureza. Onipotência deve ser entendida sobre a perspectiva de que Deus pode tudo. O que o amor pode, ou seja, Deus pode tudo aquilo que está em consonância com sua natureza. Para o cristão, a onipotência de Deus é uma grande fonte de conforto. Sabemos que o mesmo poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à disposição dele para assegurar nossa salvação. Ele mostrou seu poder sobre a morte por meio da ressurreição de Cristo. Não existe uma única molécula independente, solta no universo, ou qualquer coalizão que possa resistir ou compreender os planos de Deus. Título 3. A criação de Gênesis, do capítulo 1, do verso 1 ao 31. A criação é perfeita, por demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Quando olhamos à nossa volta, vemos um teatro de revelação divina. Gênesis começa com a expressão "no princípio criou Deus". Com isso deixa bem claro que o sujeito da criação é Deus. A ciência diz que nossa galáxia possui mais de 100 bilhões de estrelas e que o Sol fica a 200 trilhões de quilômetros do centro da nossa galáxia. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse alterada em apenas 2%, a vida seria impossível. A nossa galáxia é apenas uma de, ao menos, 1 bilhão de outras. A mais próxima galáxia de nós fica 30 milhões de anos-luz. Isso significa que se o ser humano pudesse viajar à velocidade luz, 300 mil km por segundo, e vivesse o suficiente, ele precisaria de 30 milhões de anos para lá chegar. Quando voltamos os olhos para essa imensidão, enchemos-nos de espanto e genuína adoração ao Senhor. Não é difícil vermos que a perfeição da criação revela a grandeza do Criador. Assim, como o desenho aponta para o desenhista, assim como a existência do relógio com toda a sua eficácia e precisão
exige que reconheçamos a existência de um talentoso relojoeiro. Toda a ordem, beleza e detalhes da criação não seriam possíveis sem uma mente poderosa e superior por trás de tudo. O projeto da criação é eficiente e perfeito demais para ter existido sozinho. Como atribuir toda essa lógica ao acaso fortuito? Pela palavra de Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Temos a irrefutável verdade bíblica de que tudo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Não havia nenhuma matéria pré-existente. Quando Deus a criou, só havia Ele. Então, em seu soberano querer, Deus decide criar o mundo. Ele não precisava criá-lo. Deus não depende de nada, exceto de si mesmo. Então, o meio, a matéria-prima que Deus usa para criar é a sua palavra. Apenas a sua palavra. Deus cria desde o nada. O ser humano é bastante criativo, todavia, tudo que criamos é produto de outras matérias-primas. Deus, no entanto, não precisa de nada para criar, apenas da sua palavra. Imagine um mundo sem oxigênio, carbono, hidrogênio, espaço, tempo e etc. Assim era até que, num dado instante, disse Deus, haja, e tudo passou a ser. Nada havia antes de ele ordenar. Temos dificuldade de compreender isso porque uma mente finita, por certo, terá dificuldades de compreender um ser infinito. Por isso, o autor de Hebreus ensina que isso precisa ser aceito pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 3. Crer que o mundo se autogerou, além de ser uma incongruência, exigiria mais fé do que o simplesmente crer no relato bíblico. Fiquemos com ele. Fruto da graciosa vontade de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 31, diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus não precisava criar o mundo. Ele não estava solitário ou sozinho e nunca foi nem será refém de nada nem de ninguém. Ele existe eternamente em três pessoas divinas, sem necessidade de nada além de si. Portanto, a criação é fruto da sua soberana e graciosa vontade. Deus planejou cada detalhe da criação. Ele obedece um plano perfeito e pré-ordenado, pois Deus é organizado e inteligente, superior. Não seria possível toda a ordem e beleza da criação surgirem de uma fonte impessoal. Do impessoal poderia advir o pessoal? Não. A Bíblia não é um tratado sobre ciência, mas a revelação de Deus aos homens, mostrando-lhes como se relacionar com Ele, o que não significa dizer que o relato da criação seja anticientífico, mas sim que é teológico. Para o cristão fiel, crer que o mundo veio da mente e das mãos de Deus proporciona descanso e revela que há propósito o sentido da criação. Queridos, tão somente a lição lida para que você, no decorrer do seu trabalho, no decorrer da semana, possa ter em sua mente a noção do que vai ser tratado no próximo domingo, no dia 2 de janeiro, que se inicia um próximo trimestre.
Estamos preparando o nosso estúdio para, nas próximas aulas, ser uma videoaula. Vou ter o prazer em você conhecer-me visualmente. Eu quero que você faça parte do meu canal. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que isso nos ajuda a ser conhecido na plataforma do YouTube. Deixe também o seu comentário, uma orientação sua, uma sugestão sua, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você, aluno, a você, superintendente, e que tenha uma aula frutífera e um trimestre abençoado, tendo o Espírito Santo como seu mestre, como seu orientador, para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, querendo o Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.